Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Léo falando, para aqueles que ainda não conhecem, né? Que são poucas pessoas. Bom, nós estamos aqui gravando essa aula e disponibilizando para vocês no nosso canal do YouTube, ok? Como combinado com vocês, é a reposição da aula nossa de amanhã, da nossa aula de amanhã. Então, nós estaremos aqui gravando e deixando o link disponibilizado para que vocês possam assistir. Nós estaremos aqui falando sobre alguns conceitos importantes que nós iremos trabalhar com vocês nas nossas duas próximas aulas. Então, como este professor estará ausente na aula do dia 19, esta aula refere-se a este conteúdo que deveria ser dado e terminado na próxima aula, no dia 26. Hoje, então, nós estaremos trabalhando com vocês alguns conceitos importantes, muito importantes para o desenvolvimento da nossa disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, do qual nós estamos tratando com vocês. E terminaremos essa disciplina, se tudo correr bem, no dia 26. Também estaremos disponibilizando para vocês alguns exercícios de fixação relativo a esta aula e à próxima aula, que valerá uma pontuação para complementação da nota, ou da primeira VA ou da segunda VA. Porque isso, pois algumas pessoas de vocês saíram muito bem na nota de primeira VA, na prova de primeira VA, e então não há necessidade da complementação da nota para a primeira VA. Mas, mas esses exercícios poderão valer para a complementação de parte da nota da segunda VA, que nós estaremos trabalhando já para o próximo bimestre, ok? Então, nós vamos começar trabalhando a esses conceitos importantes com vocês aqui, hoje, tá? E daremos, então, prosseguimento nas nossas aulas no dia 26, ok? Um conceito muito abordado dentro das nossas aulas, são um conceito de Estado, que inclusive caiu na nossa prova, né? Nós já começamos a abordar este conceito com vocês, e outros conceitos que são muito importantes também, e que muitas vezes são tratados como quase que sinônimos, ou algo que dentro da ciência política é igual, que é o conceito de nação e política. Bem, na verdade, esses conceitos, eles são muito diferentes, e nós estaremos tratando eles aqui com vocês. A primeira coisa o conceito que nós vamos estar discutindo aqui com vocês é o próprio conceito de Estado, que nós já falamos com vocês em outra ocasião, e agora estaremos falando o conceito de país ou nação. E a primeira coisa que nós queremos dizer a vocês estes conceitos não são sinônimos, eles são intercambiáveis, eles têm uma relação muito forte da teoria geral do Estado, tá? Muitas vezes eles até se coincidem na vida real, mas nem sempre é o caso para esses conceitos serem tratados assim, tá bom? Então, rapidamente, nós estaremos aqui levantando as diferenças destes conceitos entre Estado, país e nação, tá? Pois bem, Estado, país e nação são conceitos que abrangem determinados aspectos diferentes, mas nem sempre coincidem com a realidade. Vamos começar falando sobre o conceito de Estado, que inclusive caiu na nossa prova de primeira VA. O que é um Estado?
é um conjunto de instituições que controlam e que administram, é um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou país e o seu próprio ordenamento jurídico. Ou seja, esta é uma definição de ordem jurídica. No caso nosso aqui do Brasil, né, nós temos um Estado que possui uma Constituição Federal, e além dessa Constituição Federal, nós temos um conjunto de normas e regras que vão compor o nosso próprio ordenamento jurídico, formado por leis ordinárias, como o Código Penal, o Código do Direito do Trabalho, Código Civil e outras, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias, tudo isso funcionando dentro de uma ordem estabelecida de hierarquia jurídica. Vocês já devem estar estudando isso, inclusive, com a teoria da hierarquia das normas de Hans Kelsen com o professor Marcelo. O segundo conceito é o conceito de nação. Nação é definida por um conjunto de características culturais, tradições, línguas, costumes e outros fatores que trazem uma unidade, ou melhor dizendo, que traz uma identidade pela qual os indivíduos vão se relacionar, se identificar e vão se sentir pertencentes a um determinado grupo. Então, a ideia de nação, ela antecede, ou seja, ela é anterior à própria ideia de Estado como organização. Tem um caráter muito mais objetivo, subjetivo e humano, tá? Um Estado, ele pode ser formado por uma série de diversas nações, assim como uma nação pode ser subdividida em diversos estados. O conceito de país está muito mais relacionado com uma designação geográfica que, na maioria das vezes, coincide com o Estado. Mas existem estados e existem nações, tá? Sem países, tá? Como, por exemplo, Malta, que é um estado sem país. Ou os ciganos, que são nações que não têm país, respectivamente. Tá bom? Brasil, uma pergunta que se faz muito nas nossas aulas. Brasil é um estado, é um país ou é uma nação? Pois bem, o Brasil é um estado que está localizado em um país na América do Sul que é formado por uma federação de entidades subnacionais que são os Estados-membros, cada um com sua própria cultura, e assim caracterizam-se como uma espécie de mini nações que juntas formam o que chamamos de nações brasileiras. Inclusive, o nosso país é formado por um conjunto de federações que está englobado em uma série de nações, como nações indígenas e etc. Né? Ah, e por falar também em nações, nós temos as nações indígenas, que são povos irmãos nossos que moram, que vivem dentro do nosso país, né? E só que eles têm uma cultura totalmente diferente do que chamamos de cultura brasileira. Mas as nações indígenas estão sim inseridas dentro do Estado brasileiro e estão todos localizados no país, tá bom? Então, nós podemos exemplificar para vocês uma série ou uma dezenas de tribos, né, que estão situadas e estão no Brasil, mas que não estão contatadas, em contato com a civilização do homem branco, né? Mas essas nações indígenas, elas estão no país, e até mesmo algumas dessas nações,
como tupi-guaranis, estão em outros países do Estado, em outros países, inclusive. E também estão vivendo em todos os membros, outros membros do Estado brasileiro, como, por exemplo, nos municípios e nos diversos estados que compõem a nossa federação. Tá? Agora, o que muda é que as nossas leis, tá? E as nossas instituições, elas não chegam até eles, tá bom? Isso aí a gente tem que já deixar bem claro. Se acontecer um incidente, se acontecer um crime, por exemplo, dentro das nações indígenas, aonde estão demarcadas suas terras, ali deve ser julgado aquele criminoso ou aquele crime que foi cometido. Mas esse crime, ele não tem relação ou ele não vai ser julgado pelas leis do nosso direito penal, tá bom? São regras totalmente diferentes, tá? Um outro conceito muito utilizado e que também são tratados como conceitos sinônimos é o conceito de Estado e governo. Ora, Estado e governo são conceitos também diferentes. O Estado é um conjunto de instituições, tá? Que administram uma nação ou várias nações, e o seu ordenamento jurídico, como já falamos, inclusive. E o governo? O governo é aquele que administra, é aquele que exerce a liderança, que controla essas instituições, que está muito delegado à ideia do poder executivo. Então, um Estado é permanentemente é permanente, ele